cristão não tira férias. Não tira férias de Deus. Eu espero que vocês tirem muitas férias, aproveitem, curtam à vontade. Mas a nossa vida, o nosso caminhar com Deus é uma coisa do dia a dia. São 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por... É a vida toda. Esse andar com Deus, ele tem que ser uma coisa que acontece definitivamente não só no domingo à noite. Eu espero que aconteça aqui, espero que aqui a gente possa ouvir a Deus. E de certa maneira, num ambiente como esse, num culto, ou num pequeno grupo, ou com um grupo de cristãos, é mais fácil você se conectar com Deus. Não só porque o assunto, espero eu, seja mais voltado a Deus, mas a presença do Espírito Santo na vida de cada um vai me levar a me concentrar em Deus. Então eu entendo, apoio e quero promover esse ambiente cristão. Mas andar com Deus é uma questão de dia a dia. No entanto, como eu falei, depende muito do nosso círculo de amizades, com quem eu convivo. E com isso eu não quero dizer que você deve conviver exclusivamente com cristãos. Isso seria impossível. Nós teríamos que mudar para mosteiros ou coisas assim, que em geral não funciona também. Mas o que nós temos que estar procurando, tentando investir, tentando se envolver, é com amizades cristãs, pessoas com quem nós normalmente trocamos figurinhas, por assim dizer, ou trocamos torpedos e WhatsApps e outros zaps por aí, essas coisas todas. Quem é o teu círculo de amizades? Quem são as pessoas para quem você corre? Deixa eu fazer um pequeno à parte aqui e dizer que isso é especialmente importante com essa gurizada que saiu e com o próximo grupo, que são os pré-adolescentes. O grupo de pré-adolescentes é o grupo de 11, 12, 13 anos, que é um momento essencial na vida da gurizada, porque é quando eles... Todo momento é, mas nesse aspecto é importante, porque é quando essa gurizada vai estabelecer amizades. Porque quando eles entram na adolescência, apesar de nós pais ainda termos muita influência sobre eles, eles começam a investigar opções ao redor. Quem mais pensa? O que as pessoas ao redor pensam? O que elas pensam? Porque meu pai e minha mãe devem ser doidos, porque o que eles pensam não faz sentido para mim. Mas o que o meu colega tão sábio pensa faz todo sentido. Aí depende do círculo de amizades que eles vão ter. Porque através do círculo de amizades, nós vamos perceber as influências que nós recebemos. E pessoas são impactadas, obviamente, pelos amigos que têm. Isso não é nenhuma novidade. Por isso nós começamos a falar sobre isso que nós estamos chamando de encontros com Jesus. Nós queremos olhar, talvez durante todo o verão, momentos que pessoas tiveram encontros com Jesus. São as pessoas mais variadas possíveis, mas a gente quer ver se a gente entende como é que essas pessoas, o que aconteceu quando essas pessoas se encontraram com Jesus. De que maneira suas vidas foram impactadas por meio do Espírito Santo nesse encontro com o Filho de Deus. Nós olhamos na semana passada sobre Nicodemos, que era um religioso judeu, um fariseu. E hoje nós queremos ver sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E existe uma série de contrastes. Nicodemos era fariseu, era religioso, era um homem de muita reputação e importância, conhecia todo o Antigo Testamento, conhecia muita teologia, e ele tinha uma curiosidade sobre Jesus. E ele chegou já falando, olha, tu deve ter andado com Deus, porque o que você faz é marca de quem andou com Deus. Ainda assim ele não entende o que Jesus está propondo para ele. Mulher samaritana, nós vamos ver com detalhes, é alguém que não tem uma boa reputação, não conhece muito de Deus, era uma mulher, era samaritana e não está muito afim de falar com Jesus. Então, dois personagens totalmente diferentes. Nós já vimos como é que Deus lidou com Nicodemos, vamos ver como é que Deus lida com a mulher samaritana. Eu convido você para abrir em João capítulo 4. Eu vou começar a ler aqui, conforme nós fomos lendo, eu vou parando para a gente explicar o que é que estava acontecendo. Eu quero ler então dos versos 4, 5 e 6. Jesus estava na Judéia
e ele precisava subir até a Galileia. E para fazer isso ele tinha que passar no território de Samaria. Então, o apóstolo João, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Deixa eu avançar até o verso 8. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Deixa eu parar um pouquinho aqui e falar sobre quem são os samaritanos. Nós precisamos entrar no clima da época. Samaritanos, quando Israel foi dominado, mais de uma vez Israel foi dominado por potências estrangeiras, haviam duas políticas que esses impérios faziam. Uma delas era misturar o povo com outros povos, e assim miscigenar a cultura e acabar com a identidade nacional. A Assíria fazia isso. A Babilônia tinha uma outra postura. Eles levavam os nobres e treinavam os nobres na cultura babilônica e traziam de volta para governar esse país, alinhados com o Império Babilônico. Então, os samaritanos, eles eram o resultado da primeira política. Era um povo misturado. Eles não eram mais só judeus, eles haviam sido misturados com assírios e outros povos ao redor. Eles eram meio-judeus, e para o judeu, o meio-judeu é pior que o não-judeu. O não ser judeu é ruim, mas o ser meio-judeu era uma afronta. Porque imagina, ele acha que é igual a nós, mas ele tem sangue impuro. Eles cultuam a Deus em outro lugar. Os samaritanos faziam uma política interessante, que era assim: se Jerusalém era uma cidade forte, se eles estavam bem economicamente, os samaritanos falavam: nós somos judeus, irmãos queridos, venham cá. Se Jerusalém estava sendo destruída, atacada, se Judá estava sofrendo, eles diziam: nós não somos judeus, temos nada a ver com eles. Então depende de que lado caía a moeda, eles chegavam perto ou se afastavam. Os samaritanos também tinham uma série de práticas em termos de alimentação que os judeus detestavam. No final do verso 9, na minha versão está escrito entre parênteses uma expressão que diz assim: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Literalmente o que diz no original é: pois os judeus não comiam nos pratos que os samaritanos tinham comido. Ou seja, se o samaritano comeu num prato, o judeu quebrava esse prato, não usava esse prato para comer. Porque era contaminado, era impuro. Essa era a relação. Havia desprezo do judeu pelo samaritano, muito mais do que o contrário. Para piorar ainda, os samaritanos haviam estabelecido culto numa montanha, num monte chamado Gerazim, e os judeus falavam: isso é abominação, porque o culto tem que ser em Jerusalém. Além disso, nós temos outra situação. Nós precisamos entender como é que era o relacionamento entre homem e mulher naquela parte do mundo, naquela época. Basicamente, um homem não podia se dirigir a uma mulher, a não ser que ela fosse promíscua, ou fosse uma serva muito humilde, ou na presença de um familiar dela. Não podia se dirigir, não é que não podia falar nada, mas não podia ter uma conversa. As várias situações na Bíblia que nós vemos isso: a pessoa pede um favor, a mulher faz um favor e ele diz: vai chamar o teu irmão. Porque a conversa tem que continuar com teu irmão, com teu pai, com teu marido, com algum outro homem. Naquela região, naquela época, mulheres não tinham propriedade. Se uma mulher morresse, se o marido dela morresse, ela fosse viúva sem filhos, a propriedade dela era dividida entre os parentes do marido. Ela não tinha nada. Ela tinha que viver de favor. Quando diz da mulher que trabalhava fora, significava unicamente que ela era alimentada e morava na casa de alguém, só isso. Então a situação era difícil. A última coisa que eu quero tocar antes de olharmos aqui é que diz que Jesus parou à beira do poço, provavelmente tinha uma sombra lá, e era por volta do meio-dia. E nesse horário,
a mulher veio buscar água. Vocês já devem ter ouvido isso, mas meio-dia não é hora de buscar água. Não é hora de buscar água por várias razões. Primeiro, pelo calor do dia. Segundo, que o que as pessoas faziam com muita frequência, as mulheres saíam cedo para buscar água. Em geral eram as mulheres de menor importância na casa, ou os escravos, ou os servos que iam buscar água. E eles buscavam de manhã cedo para que as atividades do dia pudessem transcorrer com água. E elas buscavam também no final do dia, se fosse necessário, para que eles pudessem se limpar, se lavar para poder dormir. Ao meio-dia, ninguém ia buscar água. Era muito quente, as atividades do dia estavam a pleno, era um momento que o poço ia ficar deserto. E essa mulher escolheu ir buscar água ao meio-dia. Não podemos entender por quê, a Bíblia não nos diz por que ela foi ao meio-dia, mas vários estudiosos têm dito que provavelmente é porque ela não ia encontrar ninguém ao meio-dia. Ela ia poder chegar lá, pegar sua água e não ia encontrar outras mulheres. Nós vamos ver aqui na frente que essa mulher já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um homem que não era o seu marido. Aí não precisamos nem voltar para aquela época. Em qualquer cultura, em qualquer lugar, uma mulher que já teve 5, está com o 6º que não é marido dela, não é a mulher mais bem vista pelas demais mulheres. Todas as mulheres ficam assim, o que essa fulana quer aqui? Essa mulher está ameaçando, né? Então, provavelmente, aqui é uma suposição minha, ela ia buscar água ao meio-dia, porque assim ela não tinha que enfrentar olhares, comentários ou coisas piores. Suposição. O que nós podemos perceber é que logo de cara, essa mulher tem assim uma postura muito hostil com Jesus. Enquanto Nicodemos chegou e falou, olha, você deve ser da parte de Deus, essa mulher, ela tinha hostilidade. Na primeira troca que eles têm de palavras, a gente já percebe essa hostilidade. Vou ler aqui versos de 7 a 10. Diz assim, meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então a primeira resposta dela é, como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, qualquer coisa, mas no caso água? Por trás dessas palavras, o que ela estava dizendo é, eu sei do seu desprezo por mim, porque eu sou uma mulher desacompanhada, eu sou samaritana, estou vindo buscar água, então minha posição não deve ser a mais importante, e tu é judeu, e o judeu despreza o samaritano. Como é que tu tem a cara de pau de ficar me pedindo água? Você não pode tocar nem no prato que eu comi. E é muito curioso, porque a postura dela é assim de, não quero nada contigo, não fala comigo, não me pede favor. A resposta de Jesus é muito interessante no verso 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria dado, e você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. A primeira palavra de Jesus para ela é dom de Deus, a bondade. Se você conhecesse a bondade de Deus. E é curioso, porque essa mulher vem com as garras de fora, né? Como você me pede isso? E Jesus fala da bondade de Deus. Nesse sentido, eu queria parar e marcar isso. A maioria das pessoas vive, é muito típico do ser humano, nós vivermos com base em mérito, em meritocracia. E se há rejeição, eu enfrento com hostilidade. Jesus atravessa isso com amor, porque Deus faz assim. Nós já comentamos aqui que Deus é doido por você. Deus é apaixonado por ti. Deus não está lá no céu com uma longa caderneta anotando todas as suas falhas. Primeiro, porque Ele não precisa anotar, embora elas sejam muitas, não muda o amor que Ele tem por ti. A expressão de Deus é, eu tenho muito para lhe dar. Você só precisa pedir. Saber quem que está falando contigo e pedir. Eu tenho algo a lhe dar, aliás, é algo muito bom.
Então essa mulher chega e, conhecendo um pouquinho da vida dela, devia ser uma mulher bastante amargurada. Deve ter feito muitas escolhas burras na vida, deve ter feito muito pecado, deve ter quebrado muita promessa, deve ter sofrido muito. Então ela chega, vem esse judeu, pede um negócio e ela fala, não, chega, né, cara? Tu vai pedir para mim? E Jesus responde com amor. Se tu conhecesse o que eu tenho para te dar. Mas ela não está pronta ainda para ouvir isso. E nós vemos que a segunda troca deles ainda é de hostilidade. Verso 11. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? A palavra dela foi, você não tem nem como tirar água. Está se achando, né? Eu vim aqui com um cântaro pegar água, você me pede água, e quando eu falo que você não devia pedir, você fala, mas eu tenho para te dar. Como que tu tem para te me dar? Na verdade, o que tem por trás da palavra dela é, você não consegue me ajudar. O meu problema, tu não resolve. Quem você acha que é para resolver meu problema? Eu te pedi alguma coisa? Eu te falei alguma coisa? Eu te perguntei alguma coisa? E é curioso como muita gente, ao se machucar, para proteger de novas feridas, de novos machucados, eles desenvolvem uma couraça, uma armadura de espinhos, que ninguém chega perto. A pessoa está machucada, a pessoa está dolorida, e você chega perto em amor e ela te espeta, porque vai que você me machuca, vai que você... Olha, é um mecanismo de defesa, e é péssimo. Eu lembro uma vez que eu fui tirar um ferrão de abelha de um cachorro, de um amigo meu que tinha sido picado. E o resultado só podia ser um. Eu cheguei perto do local e tomei uma mordida na mão, claro. Mas eu ia ajudar, eu tinha boas intenções, mas o cachorro não entendeu isso, meu cachorrês não era muito bom na época. Essa mulher está ferida e ela está assim, ninguém chega perto. Você não consegue me ajudar. E a resposta de Jesus, de novo, a gente percebe como, no caso de Nicodemos foi procurar Jesus. Nesse caso, Jesus procura a mulher e ele quer chegar mais a fundo. Que a nossa reação, a minha, a sua, é me dá água. Eu não vou te dar água. Tá bom, desculpa, não peço mais. Mas ele fala, não, mas eu tenho algo para te dar. Não tem, tu não consegue. Tá, desculpa, não falo mais nada. Mas ele continua. Ele vai, porque ele tem no coração dele a intenção de tocar o coração dessa mulher. Porque ele conhece o coração dela. Verso 13 nós lemos assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em resumo, a tua solução, mulher, é temporária. Vai resolver tua sede agora. Talvez dê para você cozinhar hoje, talvez para se lavar de noite. Mas não é a solução para a sua vida. Pelo contrário, eu posso lhe dar vida eterna. Jesus não estava falando de água mais. Ele estava usando essa figura do momento para ir muito mais a fundo. E é muito curioso, porque a reação dessa mulher diante disso é o que eu digo que ela não tinha entendimento. Nenhum. A primeira resposta dela foi, eu quero essa água. Verso 15. A mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Não quero ter que voltar amanhã ao meio-dia para buscar água. Me dá essa água aí que você falou, que não dá mais sede, que é para sempre. Essa aí é boa, me serve, me dá aqui. Na verdade, Jesus, nesse momento, ele continua. Porque a preocupação dele é muito mais profunda. E a preocupação sempre de Jesus é sempre essa. Deixa eu lhe dizer, Jesus diz para você, vem como você está, porque eu te amo. Mas eu te amo tanto que eu não vou te deixar como você está. Então ele fala, vem porque eu te amo, mas eu vou falar palavras
que vão mexer com a tua vida. Porque o meu papo contigo não é só te dar mais dinheiro, um carro novo, alguma coisa superficial. A minha intenção contigo é tocar o teu coração lá no fundo. Eu quero gerar transformação, eu quero gerar nova vida na tua vida. Por isso que nessa hora a mulher fala, então me dá essa água. Verso 16, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. O que por sinal não era grosseria naquela época, tá? Era normal, tá? Era como um homem trataria, se o assunto vai continuar, ele pede para a mulher trazer o representante masculino. Era assim que funcionava. E ela responde, não tenho marido. Não tenho marido. Que era uma resposta em parte correta, como Jesus vai explicar. Mas na verdade o que ela queria dizer é o seguinte, eu quero essa água, mas não vamos falar da minha vida não, vai. Me dá a água logo, vamos parar com essa enrolação. Como vou chamar meu marido? É muita intimidade, vamos deixar, me dá essa água, só isso. Jesus, no entanto, ele não deixa por menos, e deixa eu destacar isso. Muitas vezes nós entendemos que amor é você não constranger a pessoa. Amor é você só fazer o que ela quer, fazer a pessoa feliz. Aliás, essa é a propaganda que é feita de amor, né? Ah, ele me ama, eu me sinto feliz com ele. Que bom, só isso? Ah, então não sei se é amor. Imagina a seguinte cena, eu vou no médico, o médico faz uma série de exames, uma bateria de exames, e descobre que eu tenho um tumor inoperável. Aí ele pensa assim, coitado Daniel, tem 6 meses de vida, vai morrer. Mas se eu falo para ele que ele tem um tumor, ele vai ter que fazer cirurgia, quimioterapia, vai ter tanto trabalho. Faz assim, vou deixar ele curtir os últimos 6 meses da vida dele. E não vou falar nada. O que vocês acham desse médico? No mínimo um processo em cima de um cara desse, né? Volta e meia nós conhecemos pessoas ao nosso redor de quem nós gostamos. E a gente vê um problema na vida dela, que é um problema sério. E aí qual que é a nossa reação muitas vezes? Não vou falar. Porque se eu falar, a pessoa vai ficar chateada, vai ficar brava, não vai mais querer falar comigo, vai ficar ressentida. E eu gosto tanto da nossa amizade que eu vou ficar bem quietinho, vou fazer de conta que eu não vi. E a gente chama isso de amor. Queridos, isso não é amor. Isso é amor próprio. Eu estou amando muito mais a minha amizade do que eu estou amando a pessoa. Amor, vocês veem Jesus, quer dizer, Jesus tinha convencido a mulher a querer essa água, em vez de falar, olha, a água da vida, na verdade, é o Espírito Santo derramado sobre você. Ele fala, peraí, eu quero falar dessa água, mas eu tenho que botar o dedo na ferida. Não é que Jesus tem prazer de botar o dedo na ferida, mas ele precisa falar, a coisa é mais profunda. E eu gostaria que na minha vida e na nossa vida como igreja, nós amássemos como Jesus ama. Como Jesus não só amou, ele ainda ama. Porque Jesus fala, eu quero me derramar na tua vida, mas eu vou falar de coisa na tua vida. Eu vou confrontar coisa na tua vida. Não, Jesus, eu quero só a bênção, só o que é bom. Coisa ruim, depois a gente trata disso, eu estou cansado, hoje não é um bom momento, vou ficar chateado, vou embora, vou trocar de igreja, vou fazer alguma outra coisa. Amor de verdade inclui você, volta e meia, constranger pessoas. Volta e meia, confrontar pessoas. Não pelo prazer de confrontá-las, mas porque você ama tanto a pessoa que você fala, cara, não sei se você reparou, mas tem um espinho no teu olho. Não, deixa ele aí. Não deixa não, cara, isso vai ficar pior, precisamos tirar esse espinho daí. Jesus, então, nesse momento, ele revela a necessidade da mulher, mas de tal maneira que ele não humilha, nem julga, nem diminui a mulher. Quando ela fala, não tenho marido, Jesus fala assim, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Algumas pessoas tentam salvar a reputação da mulher dizendo que ela ficou viúva 5 vezes. Olha, eu não vou discutir porque a Bíblia não diz por que ela já teve 5. Eu acho que não foi isso não, tá? Mas tudo bem. Você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. E ela vive com ele.
O que você acabou de dizer é verdade. Então Jesus fala para ela, eu já sabia disso. Desde o primeiro momento, quando eu te falei do dom de Deus e da água viva que eu tenho para te dar, eu sei quem é você. Você não tem que esconder quem é você. Aliás, você não consegue esconder de mim. Esse jogo de esconder e molhar e mostrar sua melhor cara é uma coisa que nós fazemos entre nós. Jesus olha para mim, Jesus olha para ti e vê o que há de pior. E ainda assim ele fala, sou doido por ti. Sou doido por ti. Você fala, então eu vou ter que provar para Jesus que tu não tem que provar nada. Ele te ama. E esse amor faz com que ele atravesse todas essas coisas e diga, eu quero investir na tua vida, eu quero tocar a sua vida, eu quero derramar a minha vida na tua vida, para que haja um novo nascimento, que haja uma transformação aí dentro. É curioso porque a resposta da mulher, diante de tudo isso, ela reconhece a autoridade de Jesus, mas ela volta para o conflito, volta para a hostilidade. Porque ela fala assim, Senhor, vejo que é profeta. Também não tinha como dizer nada, né? Ela não fala, não, eu 5 maridos, não, você deve estar enganado. É minha vizinha, eu não. Ela assume, ela fala, tem razão, o senhor é profeta, o senhor deve, ou alguém te contou, não, o senhor deve conhecer essas coisas. Ninguém me conhece aqui, o senhor não me conhece, tu é profeta. Então, agora seria a hora dela falar, me explica esse negócio de água da vida. Mas você vê que ela vira uma esquina, olha o que ela diz. Voltando para aquela hostilidade dela, né? Ela diz assim, nossos antepassados adoraram neste monte, Gerazim. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando Jesus chega mais perto do coração dela, é o momento de abrir o coração, ela fala, mas para onde foi a água do dilúvio? Com quem que Caim casou? E por que Deus ordenou a morte de crianças no Antigo Testamento? E por que e aí começou, ela entrou, os nossos antepassados que era para adorar aqui, vocês dizem que é para adorar lá. Por que a igreja batista faz assim, a outra igreja faz assado? Por que vocês... Não era esse o assunto, não tinha nada a ver com esse assunto. O ponto não era esse, Jesus estava oferecendo para ela vida. E ela quer discutir polêmica, discussão religiosa. Mas Jesus continua falando ao coração dela. Verso 21, declarou Jesus, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Primeira questão que ele diz é, está chegando a hora em que local é o que menos importa. E deixa eu bater bem nessa tecla, porque volta e meia a nossa própria tradição evangélica começa a achar que alguns lugares são mais santos do que outros. Deixa eu dizer para vocês com toda clareza que não existe lugar mais santo. Isso aqui não é mais santo do que qualquer outro lugar que você possa imaginar nessa cidade. Não é. Isso aqui é um lugar, é um salão, atualmente agradável por causa do ar-condicionado, você está bem sentado, está bem acomodado. É a nossa presença com o Espírito Santo que habita em nós que torna esse lugar santo. Mas foi um lugar consagrado. Sim, foi consagrado. Mas se nós entrarmos num outro local e consagrarmos o outro local, ele também será sagrado a Deus. Porque não é o local que é sagrado, é isso que Jesus diz. Não é no Monte Gerazim que vocês inventaram, nem em Jerusalém, que todos os profetas disseram. Porque não é uma questão de local. Adoração a Deus é uma questão de coração, como nós vamos ver. Então Jesus, ela quer, é Jerusalém ou é aqui? É domingo ou é segunda? Acho que é sábado, hein? Vocês não guardam o sábado, nós guardamos o sábado. Carne de porco, cabelo comprido, tatuagem, música. Essas coisas que têm aparência de sabedoria, mas só causam divisão. Jesus fala claramente, olha,
não é local. Mas ele continua dizendo, ele fala, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, porque eles haviam rejeitado vários livros do Antigo Testamento. Vocês adoram o que vocês conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, diz aqui, por meio dos judeus. Na verdade, ele estava falando não só das profecias do Antigo Testamento, mas do seu próprio nascimento no povo judaico. Então Jesus está falando, olha, tem uma questão que a questão não é local, a questão tem a ver com conhecimento. Não que para adorar a Deus você tem que conhecer muita coisa. Mas nós cremos, eu tenho falado isso mais de uma vez, numa fé revelada. O que significa fé revelada? É que Deus se deu a conhecer por meio do seu Espírito Santo e por aquilo que Ele escreveu nesse livro. Quando nós enfatizamos, como já enfatizamos no ano passado, a leitura da Bíblia toda, não é assim um esporte, não é uma coisa de, vamos ver quem consegue decorar nomes bem difíceis. É porque nós acreditamos que ao ler a Bíblia, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para verdades espirituais que estão aqui. Então, quando Jesus fala, vocês samaritanos tentam adorar sem conhecer a Deus, isso é sim uma crítica. Assim como ele critica os judeus muitas vezes, dizendo, vocês conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Espírito. Mas o assunto continua, e ele fala, na verdade os adoradores, verso 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa dupla, em espírito e em verdade, já gerou muita discussão ao longo dos anos, mas na verdade ela é bem simples, para mim pelo menos. A nossa adoração é em espírito, é de coração. É claro que toda vez que você tem um sentimento, algo no seu coração, isso vai tomar alguma forma. Mas o que importa é a essência e não a forma. Deixa eu dar um exemplo. Se eu chegasse para minha esposa e falasse assim para ela, olha, eu te amo, essa é a essência que há no meu coração, então qualquer dúvida tu me pergunta. Mas eu nunca vou conversar contigo, não vou fazer nada por ti, não vou te dar atenção, não vou te ajudar em nada, mas eu te amo, tá? A essência é essa. Quanto tempo duraria esse casamento? Posso te garantir que não muito. Por quê? Porque se existe uma essência verdadeira, um espírito aqui, ele vai se manifestar de alguma forma. Não existe isso de, eu amo, eu só não demonstro. Para. Não existe isso. Não, eu creio em Deus, eu só não vivo. Para. Se você crê em Deus, se Deus habita em ti, isso vai ter uma manifestação evidente. A qual? Aí eu deixo que Deus dirija qual é a manifestação que tem que ter. Mas quando ele diz que é em espírito, é porque é possível você ter cara de crente, cheiro de crente, palavra de crente, roupa de crente, hábito de crente e não ser crente. Não é difícil me enganar. O cara vem no culto, dá a sua oferta, participa de um grupo pequeno. Se eu não convivo, como é que eu vou saber? Aliás, me enganar é tão fácil que qualquer um faz. Não é esse o ponto. Por isso que ele fala, os adoradores têm que ser adoradores em espírito, de coração. O coração dele está voltado para Deus. E naturalmente, se o coração está voltado para Deus, haverá manifestações, haverão frutos que vão surgir disso. E isso é muito evidente. Aí, além de falar que os adoradores têm que ser adoradores em espírito, de coração, e o que importa é o coração, e a forma ela tem que ser sequência desse coração, ele fala em espírito e em verdade. Porque nós temos, hoje em dia, vários cristãos que dizem assim, não, eu sigo a Cristo, mas eu não frequento igreja nenhuma.
que as igrejas estão cheias de hipócritas. E é verdade. A igreja tem muito hipócrita. Tem muito mentiroso, tem muito falso, tem muito invejoso. Por isso que são todos bem-vindos, tá? Inclusive quem fala isso tudo pode vir, tá? Tá em casa, fica à vontade. Mas é verdade. A pessoa diz, não, eu adoro a Deus sozinho, não quero ninguém me dizendo nada. Desculpa, eu vou botar isso em dúvida. Porque se existe uma adoração em espírito, ela se manifesta, ela é verdadeira. Ela é baseada na verdade e ela se manifesta. Uma das coisas mais tristes para mim, aliás, duas coisas que são tristes. De um lado, é alguém que anda com Jesus há muito tempo, ou anda no meio cristão há muito tempo, e vive carregando um peso nas costas, dizendo, eu tenho que orar mais, as pessoas têm que ver que eu estou orando, eu tenho que ler a Bíblia toda num ano, eu tenho que frequentar o culto, eu tenho que fazer o curso, eu tenho para que as pessoas vejam que eu sou cristão. Isso é muito triste, gente. Ninguém ganha estrelinha espiritual assim. Não tem nada, ninguém está fazendo uma contagem. Não há fruto nesse sentido. Isso aqui é obra da carne. Apesar de ter aparência espiritual, apesar de serem uma série de coisas muito boas. Isso é obra. Então, de um lado, o pessoal que quer fazer por merecer. Do outro lado, uma coisa que me preocupa é aquele que então fala, não vou fazer. Não faço nada, ninguém me obriga, só faço o que eu tiver vontade. Se eu não sentir no meu coração, eu não faço. De novo, deixa eu voltar para o exemplo da família. Já falei para vocês isso algumas vezes, eu sou muito apaixonado pela minha esposa, e eu vou falar isso só para vocês. Se vocês repetirem para ela, eu nego. Tá bom, meu amor? Tem momentos em que eu não sinto paixão pela minha esposa. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Tem momentos em que nós estamos em plena sintonia. Tem momentos que eu preciso relembrar toda a nossa caminhada, cultivar esse amor, para que esse amor volte. Eu não estou sempre ali, nível top de amor, amor 10. Não estou. Então tem uma série de momentos em que eu falo, eu não sinto vontade de ser gentil, mas eu sou gentil e vou me esforçar para ser gentil pelo amor que eu vivi esse tempo todo. E na medida que eu começo a fazer atos de amor, Deus, pela sua misericórdia, enche meu coração de amor de novo pela minha esposa. É a mesma coisa na vida cristã. Tem momentos que eu abro minha Bíblia e me arrasto para ler a Bíblia. Não é que eu estou assim, cultivando, Senhor, quero estar na sua presença. Ainda bem que eu tenho momentos assim também. Mas tem momentos que eu abro a Bíblia por completa e total obediência. Eu sei que eu preciso da Bíblia, eu creio que eu preciso da Bíblia, eu leio aqui e falo, Senhor Jesus, eu estou seco que nem um poço de areia, mas eu sei que é daqui que vem palavra de vida. Então, eu vou abrir minha mente com a tua palavra de novo. E tenha misericórdia que o teu Espírito Santo enche o meu coração, ainda bem que ele faz isso. Por isso que, quando Jesus fala, ele fala que os adoradores têm que ser em espírito e em verdade. Espírito e verdade. E é muito interessante a expressão que ele usa, ele diz assim, são estes os adoradores que o Pai procura. O Pai não está preocupado em adoradores que têm só forma e não têm essência. O Pai não está procurando adoradores que falam que são só essência, mas não tem nenhuma verdade. Ele quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sem hipocrisia, essencialmente. Às vezes fazendo por obediência, mas na esperança que Deus e o Espírito venham encher nosso coração. E essa palavra, em espírito e em verdade, local não importa e tudo mais, finalmente quebrou o coração dessa mulher. E nós vemos na quinta, o que eu estou chamando da quinta troca de palavras entre eles, que essa mulher diz assim, quando ele vier, verso 25, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. O que ela está dizendo, na verdade, é, eu tenho esperança de um dia entender. Está confuso para mim, mas eu tenho esperança que um dia o Messias vai vir
e o Messias vai explicar essas coisas para mim. Eu estou esperando esse Messias tocar o meu coração. Eu estou esperando esse Messias me livrar da confusão que eu fiz da minha vida. Eu estou ansiosa para que esse Messias alcance no meio da baderna que eu fiz, das burradas e das feridas que eu tenho, e me resgate. E nessa hora, quando o coração dela está pronto e aberto, Jesus dá a resposta que dá. E ele fala: eu sou a sua esperança. O dia que você esperava chegou. Eu estou te falando. Querido, a nossa busca, o nosso encontro com Deus, ele inclui confrontação, mas não inclui humilhação. Ele inclui verdade, mas não inclui um aniquilamento. Ele inclui morte, porque eu voluntariamente abandono aquela vida, porque ele tem uma nova vida para me dar. O encontro com Jesus, ele não é pesado, ele é profundo. O encontro com Jesus não é algo que às vezes me deixa quebrado, porque ele tem muito para reconstruir, mas é gostoso, é prazeroso. Um verdadeiro encontro com Jesus transforma a sua vida. Transforma não só o seu coração, não só as suas emoções, a sua vida. Vários encontros que eu já tive com Jesus nesses termos foram assim, coisas que me dão alento, enchem meu coração. E às vezes eu fiquei batendo a cabeça com Jesus. Tem vários dias que eu fico teimando com Jesus, o que é uma total perda de tempo, mas pela sua misericórdia não sou fulminado. O encontro com Jesus, ele é tão transformador que essa mulher, que provavelmente tinha uma má reputação, essa mulher que não quer falar do marido dela, essa mulher que tem tantas coisas para fazer, desce comigo alguns versos, até o verso 28. Diz assim: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E se você avançar um pouco mais, até o verso 39, você lê assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. O resultado de um encontro verdadeiro com Jesus é testemunho. Não é que ela fez seminário, entrou numa missão e se tornou missionária. Ela só falou: eu encontrei um cara que sabe tudo da minha vida. Vocês não querem ver esse cara? Olha, eu acho que ele tem solução para todo mundo. Isso é o testemunho. O encontro com Jesus gera transformação. O encontro com Jesus me dá vontade de contar para os outros. Às vezes de um jeito meio atrapalhado, às vezes, mais para frente nós vamos ler que os samaritanos chegaram, conversaram com Jesus e aí disseram para ela: agora nós cremos, não só pelo que você disse, mas por aquilo que nós temos ouvido. Eu quero ter um encontro assim com Jesus. Aliás, eu preciso de mais e mais encontros. Eu já me encontrei com Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, não tenho nenhuma dúvida disso, mas eu quero continuar me encontrando diariamente com Jesus. Eu quero que Jesus me diga: Daniel, para de enrolar, vamos tratar do seu pecado. Não para que eu fique preocupado em provar alguma coisa, mas ele diz: porque eu quero te dar vida. Vem andar comigo, porque eu quero encher teu coração do Espírito Santo. Eu quero que brotem do teu coração não essas obras da carne que você se obriga, mas frutos do Espírito que nascem porque o meu Espírito habita em ti. Quando nós temos encontros assim com o nosso Jesus, a vida não continua a mesma. Talvez as atividades continuem, o nosso horário pode continuar o mesmo, mas a vida não continua. Algo novo surge no nosso coração e essa é a nossa oração. Que nós sejamos homens e mulheres transformados por encontros com Jesus. Baixe sua cabeça comigo. Senhor, nós ficamos olhando toda essa história de uma mulher que a gente não conhece ao certo, mas pressupõe pela leitura que tinha tantas lutas, que sofreu tanto, que
desenvolveu assim um mecanismo de defesa, de hostilidade, de confrontação. Pai, nós percebemos esse coração pouco a pouco sendo quebrado, até que finalmente ela diz: o Messias vai me explicar, e o Senhor pôde se revelar para ela. Pai, eu quero isso na minha vida, Pai. Eu quero continuar te ouvindo. Eu quero não perder essa oportunidade. Eu quero continuar sendo tocado pelo Teu Espírito Santo e transformado por Ti. Pai, eu quero isso para cada um dos meus queridos aqui. Eu quero rogar, Pai, que nesses dias de verão, nesses dias de férias para alguns, que o nosso coração esteja ansioso, alerta, olhando ao redor para escutar a Tua voz, para nós podermos aproveitar esses encontros contigo. Fala conosco, Pai, pois é o Teu falar que transforma a nossa vida, é o mover do Teu Espírito que nos dá a própria vida. Isso tudo nós pedimos e nós agradecemos, no nome desse Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Amém.